Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar quais são os verdadeiros sinais que confirmam que a realização do seu desejo está a caminho. Eu vou te ensinar quais são os 3 sinais que comprovam que o que você quer já está em processo de materialização. Eu sou Fernanda de Castro, treinadora mental. Os sinais na lei da atração, o que eles são? Eles são eventos que acontecem que nos fazem entender que o que nós estamos fazendo está nos levando exatamente para onde nós queremos chegar. E muitas vezes é super importante a gente ter um sinal para que a gente continue motivado, entusiasmado e indo para o caminho certo. Porque são muitos momentos, são inúmeros momentos em que nasce na gente uma vontade de desistir. Principalmente quando o nosso desejo ele está demorando muito para acontecer e aí a gente fica meio que na dúvida, né? Será que está funcionando? Será que eu estou fazendo certo? Mas quando a gente recebe um sinal, tudo muda. O dia fica mais claro, a gente se enche de alegria e fica mais positivo e a nossa vibração ela consegue atingir escalas muito altas, porque quando nós temos um sinal, nós saímos da dúvida para a certeza de que é real, de que está funcionando. E aí dentro de você surge aquele sentimento maravilhoso de esperança. Então nada como um sinal para nos mostrar que o que a gente está fazendo está certo, está levando a gente para onde a gente quer chegar. E eu vejo muita gente por aí confundindo sinais com acontecimentos aleatórios que não tem nada a ver com o processo de manifestação. Você fica combinando com um suposto universo mágico coisas do tipo: hoje, quando eu sair de casa e o primeiro carro que eu vir quando eu sair de casa, se esse carro for prata, é porque o meu desejo está a caminho. Ou então, se eu estiver no trânsito e por acaso eu passar por quatro sinais verdes seguidos, é porque o meu desejo ele vai se realizar. Não. Se hoje alguém no meu trabalho estiver usando o vermelho inteiro dos pés à cabeça, é porque eu estou no caminho certo, não é porque vai acontecer. Porém, gente, infelizmente, isso não é um sinal de que o seu desejo ele está se manifestando. Esse não é um sinal científico de que a técnica que você escolheu, ela realmente está funcionando e o seu desejo ele está em processo de manifestação. O que eu ensino aqui é física quântica, é lei da atração, é neurociência. Então esses prováveis sinais que você acha que vieram dos céus, que vieram do além, que vieram do divino, eles não têm nada a ver com o processo de manifestação do seu desejo. Eles nem são sinais reais. São sinais que muitas vezes você provavelmente cocriou. Você queria tanto ver um carro prata quando você saísse de casa para comprovar, que estava dando tudo certo ali com as suas técnicas e com o seu desejo, que o fato de você ver o carro prata não passa de uma cocriação sua. Você às vezes até esquece quem você quer e aí você fica lá focado no sinal. Carro prata, carro prata, carro prata. E aí adivinha? É óbvio que você vai cocriar um carro prata. A diferença entre um sinal real e um sinal sem sentido algum é que o sinal real, ele vai te mostrar que a sua jornada está correta. Então preste muita atenção nesse vídeo para você realmente entender quais são os sinais, quais são os verdadeiros sinais de que você está na rota certa para que a lei da atração manifeste o seu desejo. Porque se você estiver fazendo a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa, por causa desses sinais que você cocriou, que vieram do divino, que vieram não sei da onde, pode ser que você nunca chegue aonde você quer chegar, que é a materialização do seu desejo. E antes de falar, quais são esses 3 sinais, eu quero deixar bem claro aqui que estes sinais, em momento algum, eles querem dizer que o seu desejo
ele vai se manifestar. Então prestem atenção nisso. Os sinais não querem dizer que o seu desejo vai se manifestar. Não é uma prova de que o seu desejo vai se manifestar. O fato de você entender esses sinais e receber esses sinais durante a sua cocriação, eles apenas querem dizer que você está no caminho certo, na rota certa e, portanto, continue fazendo o que você está fazendo que está dando certo. Então vamos lá que eu vou te ensinar quais são esses 3 sinais. Primeiro de tudo, para a gente entender muito bem, a gente vai imaginar aqui como exemplo, né? Vamos imaginar que você quer cocriar uma viagem para a França. Então você começou a fazer uma técnica, você começa a se imaginar ali no topo da Torre Eiffel, passeando pelo Museu do Louvre, vendo o quadro da Mona Lisa e fica ali bem envolvido com a sua técnica. E assim que você acaba de fazer essa técnica, você se sente maravilhado, você se sente bem, você se sente muito positivo e alguma coisa dentro de você te diz: é claro que vai dar certo. Gente, eu não sei como, mas eu sei que vai. Já é meu. É meu. E o fato de você sentir esses sentimentos muito positivos, né? Sentir que está acontecendo e que vai acontecer de qualquer jeito, já é o primeiro sinal. Por quê? Porque graças a estes sentimentos, você está conseguindo vibrar na frequência da manifestação do seu desejo. E aí, por causa dessa vibração, você se conectou com o seu desejo. E o universo, a partir daí, ele vai começar a se movimentar em seu benefício. Ele vai se rearranjar para trazer o que você quer até você. Então este é o primeiro sinal. Se sentir muitíssimo bem, se sentir muito positivo após uma técnica, é um sinal de que coisa boa vem por aí e que a sua viagem para a França, ela tá chegando. O segundo sinal de que você tá fazendo a coisa certa é quando o SAR, o seu sistema ativador reticular, ele entra em ação. Ai meu Deus, Fernanda do céu, o que é SAR, gente? Nem entendi o que você falou. SAR é um feixe de nervos localizado no tronco cerebral que filtra as informações que nós recebemos, porque nós recebemos muitas informações o tempo todo, o dia inteiro, e o SAR, ele é responsável por filtrar informações desnecessárias, fazendo com que você preste atenção apenas nas coisas mais importantes para você. Você já reparou que quando você pensa em alguma coisa, você passa a ver essa coisa em todo lugar? Você passa a ver essa coisa muito mais frequentemente do que você via? Não é que você cocriou essas coisas, a coisa sempre esteve lá. Mas como até antes de você pensar nela, ela não era relevante para você, ela não era importante, ela passava despercebida porque o SAR filtrava ela. E agora que você dá a devida importância a essa coisa, o seu SAR, ele para de filtrar esse objeto que seja, e por causa disso, você passa a enxergar uma coisa que sempre esteve lá, mas que você não via. Eu sempre falo para os meus mentorados eles fazerem o seguinte teste. Você pode imaginar uma marca, né, e uma cor de carro. Imagine essa marca e essa cor de carro por uns 3 minutos. E depois que você fizer isso, você vai começar a reparar que você está vendo essa marca e essa cor de carro com muito mais frequência. E por quê? Porque o seu SAR, ele está ativado com esse foco. Então, por que o SAR ativado, ele é um sinal? Porque o SAR ativado, ele comprova que a sua mente, ela está focada no seu desejo. E já que nós estamos usando aqui como exemplo, né, uma viagem para a França, então nesse primeiro momento, você vai ver o que até então os seus olhos eles não estavam vendo antes. Você começa a reparar em algumas coisas que antes você não reparava. O chaveirinho com a Torre Eiffel na mochila da sua sobrinha ou na criança que entrou no elevador. A revista de viagens escrito na capa França, né, que sempre estava lá quando você passava pela banca, mas que você nunca tinha visto, mas agora parece que ela pulou na sua frente. E muitas outras coisas similares ao seu desejo que antes você não via, você começa a ver, porque o seu sistema reticular, ele está ativado com este foco. Então o segundo sinal é o SAR ativado, porque ele prova
porque a sua mente, ela tá focada exatamente naquilo que você quer manifestar, mostrando que você está realmente conectado com o seu desejo. E o terceiro e mais importante sinal é o sinal que eu resolvi chamar de micrococriações. São os sinais que vêm de fora, os sinais do mundo externo, de que você está realmente fazendo a coisa certa. E melhor, a coisa toda está realmente funcionando. Então, se você deseja ir para a França, depois que você fez ali a sua técnica e começou a se sentir muito positivo em relação a isso, você passa a atrair para você situações, coincidências, sincronicidades que têm a ver com o seu desejo. Então, se você quer cocriar, manifestar essa viagem para a França através da lei da atração, você pode estar passeando na rua ou conversando com uma amiga ou em qualquer outro lugar e a palavra, o assunto França, ele aparece sem você nem sequer ter tocado no assunto. Isso é um sinal, porque você está começando a atrair para si eventos que estão em conexão com o seu desejo. Você pode, de repente, estar passando por algum lugar e ver um passaporte. Passaporte está relacionado à viagem, então isso é um sinal. Você quer cocriar uma viagem. Você entra na casa de uma amiga e dá de cara com uma pilha de livros e o livro que está em cima de todos, ali no topo, é um livro que fala como falar francês. Francês é o idioma da França, ele tem relação com a sua viagem, então é um sinal. Então são pequenas cocriações que têm alguma correlação com o seu desejo, que acontecem antes do seu desejo final acontecer. E por que que isso acontece? Isso acontece porque você está tão sincronizado com o seu desejo, a sua vibração está em tamanha ressonância ali já com o seu desejo, que você acaba cocriando coisas menores antes de cocriar a coisa maior. É como se você estivesse em uma trilha para uma cachoeira. Você está ali percorrendo uma trilha, você vai andando pela trilha e quanto mais perto, você chega da cachoeira, você começa a escutar o barulho de água. Percebe que a cachoeira ainda não dá para ver, mas o barulho de queda d'água você já escuta. Então você sabe que você está no caminho certo. E conforme você vai se aproximando, o barulho vai ficando mais forte e aí a terra, que você vai pisando, ela começa a ficar mais molhada e por causa desses sinais, você sabe que essa cachoeira está perto. Você continua na trilha porque você sabe que esse é o caminho certo para chegar na cachoeira. E a mesma coisa com as mini cocriações. Elas são pistas de que algo maior relacionado a elas está por vir se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você continuar andando por esse caminho que você está andando. E com o passar do tempo, mais e mais micrococriações relacionadas com os seus desejos vão acontecendo e você vai percebendo que você realmente está no caminho certo e você deve fazer o que você está fazendo para que o seu desejo ele se manifeste. Porque se você parar, nada vai acontecer. Não adianta você receber um sinal, tô no caminho certo e para. Se você parar, você vai paralisar o seu desejo. Então o sinal ele serve para que você continue fazendo aquilo que você está fazendo. Não é para parar, é para continuar. E em alguns momentos, dessas micrococriações, você vai precisar agir. Pode ser que você cocrie alguém comentando que conhece alguém que vende passagens para a França com um desconto muitíssimo bom. Então essa é sua hora de agir. Esse sinal está dizendo para você agir, porque de repente, por um valor muito mais baixo, você pode comprar essa passagem e ir para a França. Então preste atenção a todos esses sinais e haja quando for para agir. Porque nós vivemos em um mundo físico, eu sempre falo isso aqui, e muitas vezes nós precisamos agir para a coisa ali, funcionar de fato. E eu vou contar para vocês um exemplo aqui para vocês se inspirarem, para vocês se motivarem sobre uma cocriação minha, que teve muitos sinais envolvidos. Eu quero que vocês prestem atenção em como esses sinais, eles foram me levando
para manifestação de fato, né? Teve uma vez, há um tempo atrás, que eu cismei que eu queria ir para um retiro de 7 dias com o Dr. Joe Dispenza nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Santa Fé. E não tinha a menor chance de eu ir por 2 motivos. O primeiro era que eu estava trabalhando e não tinha a menor possibilidade de eu desintegrar do meu trabalho por no mínimo 9 dias. Porque eu precisava de tempo, né, para chegar até lá, afinal de contas ficava num outro país. Precisava de tempo para chegar e para voltar. E o segundo, né, o segundo empecilho era que simplesmente não existiam mais vagas para o retiro. Pois é, gente, eu queria ir para um retiro que não tinha nem lugar para eu ir. E ainda queria uns dias de folga no trabalho, né? Só 9 dias, coisa pouca, né? Mas neste momento, né, naquele momento, eu sabia de pelo menos uma coisa extremamente importante, que a minha mente era muito inteligente, que o universo era muito poderoso e ele ia dar um jeito. Então eu coloquei o meu nome na lista de espera do retiro, porque eu recebi um e-mail, né, perguntando se eu queria ficar na lista de espera e eu, claro que sim, né? E aí eu comecei a fazer as minhas técnicas fervorosamente. E como sempre, né, eu fiz a técnica, entreguei para o universo e pensei, se vira universo, porque eu vou nesse retiro. E ali no segundo dia, né, fazendo as técnicas loucamente, super concentrada, eu cheguei no trabalho, né, no meu escritório, e o escritório onde eu trabalhava, ele era dividido por baias, né, era um salão grande, dividido ali por várias baias, cada pessoa sentava numa baia. E eu geralmente ia para um determinado caminho que eu estava super acostumada, sempre fazia aquele caminho. Só que nesse dia, o corredor que eu passava, ele estava cheio de caixa. Não que isso nunca tivesse acontecido, já aconteceu muitas vezes, mas aí eu não fui pelo meu caminho normal até minha mesa, eu fui por um outro caminho, né? Passei por um outro corredor, e aí quando eu tô passando ali, eu vejo na mesa de uma colega de trabalho um livro do Dr. Joe Dispenza. E aí, nesse momento, pra mim, eu já me liguei que era um sinal. Eu nem sabia que essa pessoa gostava desse assunto e aquele livro pulou assim em cima de mim, sabe? Brilhou nos meus olhos e pra mim aquilo foi um sinal maravilhoso. Eu fiquei super feliz, a vibração lá no alto e eu segui o dia com a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e que o meu desejo, ele ia se manifestar. E então naquele mesmo dia, a gente brincando ali no escritório, né? O escritório é grande, todo mundo às vezes fica brincando, fazendo piada. Eu não sei quem levantou assim a seguinte questão, ficou ali zoando com as outras pessoas. Ah, tá todo mundo aqui super estressado, nem se mandar todo mundo para um retiro espiritual de 1 ano, não vai dar certo, ninguém vai desestressar porque não dão conta e não sei o quê. Para mim, ouvir a palavra retiro espiritual dentro do meu escritório só foi mais um sinal de que o que eu estava fazendo estava certo, porque eu estava cocriando o retiro. E aí eu fiquei mais feliz ainda. Então, a partir disso, né, nos dias que se passaram, eu comecei a ouvir muita gente falar sobre retiro espiritual, sobre epigenética, sobre viagem, sobre muitas coisas que tinham alguma conexão com o meu desejo. Até teve um momento, né, que eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava me contando que ela queria fazer a sobrancelha com uma profissional super requisitada, né, aqui de São Paulo, mas essa profissional ela só tinha vaga para atender ela para dali a 6 meses. Mas aí que ela teve muita sorte, porque alguma outra cliente desistiu e ela foi chamada 1 semana depois que ela colocou o nome dela na lista. E o que para muitos, né, parecia que pode ser um acontecimento, uma conversa trivial, para mim naquele momento foi um sinal, porque tinha a ver com uma vaga que não existia, mas que se abriu. E o que eu queria, né? Eu queria que uma vaga no retiro se abrisse para mim. E o auge dos sinais, né, foi quando num outro dia, numa outra semana, eu estava no escritório, e como eu expliquei aqui para vocês, eram baias, né? E quando alguém falava um pouquinho mais alto, dava para ouvir. O que é normal, né, gente? Quem trabalha em escritório assim, dividido por baias, sabe que é isso mesmo. E aí, não sei quem estava conversando, alguma coisa, elas estavam dando risada, e aí alguém gritou, como assim? O Novo México não é no México. E para mim, aquilo foi um baita de um sinal. Porque a cidade de Santa Fé,
aonde seria feito o retiro ficava no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Então depois desse sinal para mim, eu já estava no evento. Ali naquele momento eu já comecei a comprar roupa para participar do evento, eu comprei passagem, mesmo sem falar com a minha líder, mesmo sem ter recebido o e-mail de que eu ia participar do evento, eu comecei a fazer a minha parte. Eu dei um passo sem ter chão, porque eu sabia que o universo ia colocar o chão, porque eu estava recebendo muitos sinais. E aí, nesse meio tempo, a minha estagiária, ela fez um comentário e nesse comentário eu tive que agir. Ela falou alguma coisa que não era isso, mas queria dizer isso. Ah, porque eu sou estagiária, se eu não fosse estagiária, de repente eu poderia ter banco de horas e eu tô tão cansada e eu queria ficar de férias por um mês, queria ter um mês de banco de horas. E aí nesse momento eu lembrei, eu tenho quase certeza de que eu tenho horas no banco de horas da empresa. Eu vou ali conversar com a menina do RH, agora imediatamente, e descobrir, se eu tenho mesmo algumas horas na empresa. E ali, conversando com ela, ela me falou que eu tinha 5 dias em horas acumuladas. E aí eu pensei o quê, 5 dias não são 7 dias, também não são 9, que era o mínimo que eu ia precisar para poder ir no retiro, mas também não é 0. Então eu vou lá, com a cara bem lisa, com a cara bem de pau, assim, falar com a minha chefe. E aí eu fui lá, eu expliquei para ela o negócio do retiro, como é que era, que eu queria muito ir, que eu adorava esse tipo de coisa. E aí, como nessa empresa eu sempre trabalhei de maneira muito excelente, eu sempre entreguei muito mais do que me pediam, eu sempre estive disponível quando precisaram de mim, ela deixou eu ficar devendo 4 dias para a empresa. E aí, gente, claro que eu recebi o meu tão esperado e-mail da equipe do Dr. Joe Dispenza, comprei o meu ticket de participação do retiro, fui para esse retiro com o doutor, fiquei 7 dias que foram maravilhosos, onde eu aprendi muita coisa sobre neurociência, sobre física quântica, epigenética, lei da atração, foi realmente muito incrível. Mas eu não quero que vocês prestem atenção na cocriação, mas sim nos sinais que eu tive que me mostraram, que eu estava no caminho certo. E por causa disso, eu continuei fazendo a técnica que eu estava fazendo. O livro na mesa da minha colega de trabalho, o termo retiro espiritual que eu ouvi, Às vezes que eu ouvi algumas pessoas falando sobre epigenética, sendo que eu nem tinha tocado no assunto, a minha amiga contando que ela estava em uma lista de espera e por causa de uma desistência, ela foi chamada, o grito do meu colega de trabalho falando Novo México, a minha estagiária falando do nada sobre banco de horas. Esses sinais, essas sincronicidades, elas só foram me deixando mais e mais confiante de que eu estava fazendo tudo certo e por isso eu continuei. Então, voltando a falar aqui um pouco mais em física quântica, para de achar que sinal é ver uma estrela cadente, uma pomba branca passar, um anjo dourado descer do céu, ver alguém de peruca rastafari rosa e roxa na rua. Não, os verdadeiros sinais que você tem que levar em conta, os sinais de que você deve continuar fazendo o que você está fazendo, porque você está no caminho certo, são eventos que têm ligação, que têm alguma correlação com o seu desejo de alguma forma. Então, se você vir um desses sinais e continuar no caminho certo, firme, forme e consistente no que você está fazendo, o seu desejo, ele vai se manifestar com certeza. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem você acha que precisa ver esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário porque eu amo saber o que vocês acham, ative o sininho para ser avisado quando eu postar mais vídeos, um beijo muito grande e até o próximo vídeo, gente!